Bom dia! Bom dia, Camila! Bom dia, Cris! Oi, Alana! Oi, Marcinha! Tudo bem, gente? Oi, Ana, Filipa, Dayana, bom dia, Ju. Bem-vindos! Live de manhã, né? Nós não estamos habituados a isso. Normalmente eu faço sempre à noite. Oi, Aline, Carol. Oi, Viva Pilates. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, aproveita, manda essa live para alguém, manda aqui um aviãozinho. Isso, vão mandando para os amigos, para as pessoas que você acredita que precisam saber sobre esse assunto. Hoje temos um assunto polêmico. Oi, Fê. Deixa eu fechar aqui, peraí, gente. Pronto, voltei. Bom, então hoje a gente tem um assunto bem importante, né? Que é a nossa primeira aula de Pilates. A primeira aula do seu aluno quando ele vai te procurar aí no estúdio. E é muito comum alguns professores não saberem muito bem o que fazer, não terem um planejamento em relação a isso, deixar só a vida me levar, né? Como muita coisa acontece às vezes com alguns professores. Pronto, falei. Comecei a falar logo cedo, né? Puxar a orelha logo cedo. Muito bem. Oi, Carla. Oi, Débora. Sejam bem-vindas. O pessoal da Trimarketing também tá por aqui. Muito bem. Bom, antes de eu começar a falar o assunto, eu queria saber de vocês. Conta aqui pra mim, quais são as principais dúvidas de vocês em relação a esse assunto, assim? O que vocês gostariam que eu abordasse aqui em relação a essa primeira aula? Cris, comecei a chinelada logo cedo, né? Ai, ai. Eu sendo eu, gente. Mas eu puxo a orelha de um jeito fofo, vai. Ai, contem pra mim então aqui como que é a experiência de vocês, qual que é o desafio de vocês nessa primeira aula. Se vocês têm, né, na verdade, algum desafio, se tem alguma dúvida, conta tudo pra mim. Oi, Dani! Oi, Gabi! Bom dia! Elaine, Priscila, Bela. Que bom ver todo mundo por aqui. Calma, vai dar tudo certo, Dani. Conversa comigo, gente. Não tem nenhum desafio, é isso. Posso desligar então e acabou. Bom dia, Ju, Milene. Então vão aí falando pra mim, né? Eu sei que tem um delayzinho. Nossa, gente, o Fred passou aqui e deixou todos os pelos dele no meu rosto. Aula individual após um processo de avaliação. Tá. Avaliação normalmente é uma dúvida bem comum, né? Nas aulas, né? Os professores sempre perguntam, principalmente quando o professor é fisioterapeuta, né? Vocês, fisioterapeutas, têm uma tendência a se preocuparem muito com essa questão da avaliação. Oi, Júlia. Certo. Bom, então, vamos lá. Não sei se vocês sabem, eu já contei em algumas lives, mas eu vou comentar aqui de novo.
né? Eu trabalho já com o método Pilates há 15 anos. Além de trabalhar com o método Pilates, antes eu trabalhei muito tempo com a parte de fitness. Então eu desde muito cedo estive dentro de academias, desde muito cedo estive à frente de equipes, coordenando principalmente a parte técnica, né? Então essa parte técnica sempre estava relacionada à organização das aulas, à metodologia, a primeiro atendimento, como fidelizar, como buscar mais resultados nas aulas. E é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de pensar, de estudar e de ensinar, tá? Além disso, né, nesses últimos anos eu trabalhei numa rede de estúdios de Pilates durante 11 anos, só 11 anos, coordenando uma equipe de professores com cerca de 10 a 12 professores, mais ou menos, e eram 5 estúdios, né, de Pilates, então cada público, cada estúdio se comportava de uma forma diferente, então estudar esse comportamento sempre foi um desafio e eu acabei desenvolvendo algumas ferramentas importantes, né, e que faziam e que fazem muito sucesso. Felipe Scher, aliás, gente, ó, Felipe também está no Ensinando a Ensinar. Tem aula gravada e tem aula ao vivo, porque a gente gosta de Felipe ao vivo, a gente gosta de falar, né, Felipe? A gente gosta de ver a carinha de vocês. Então, por exemplo, todas essas lives que eu tô fazendo, né, eu poderia ter gravado e deixar lá no YouTube pra vocês, mas eu gosto mesmo dessa troca de energia, né? Eu gosto de interagir, eu gosto de conversar com vocês, saber o que vocês estão pensando, de ouvir as dúvidas e tudo mais. Bom, então aqui, ó, algumas pessoas, poucas pessoas me mandaram seus desafios, tá? Vamos lá. Então, a Gé Merlo falou da aula individual após um processo de avaliação. O que fazer, né? Aí, opa, peraí. O que mais que me mandou aqui, ó? A Cris, na primeira aula, como você faz a avaliação através do movimento? Usa a sequência básica? Boa pergunta, Cris. O que mais, gente? Felipinho que tá aí, o que a galera pergunta pra você normalmente, hein? O que fazer na primeira aula para vender, para conquistar o aluno? Bom, vamos falando aí aos pouquinhos. Eu vou começar aqui então o assunto. Dá tempo ainda de você mandar essa live para algum amigo, tá? Então manda o aviãozinho pra galera. É um assunto bem interessante. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de falar dessa primeira aula é o seguinte. Vou fazer uma pergunta. Você já foi em um restaurante ou num salão de cabeleireiro ou numa clínica odontológica e você pediu um tratamento ou uma escova ou um jantar especial experimental gratuito para saber se você vai gostar e se você vai voltar naquele lugar? Essa é a primeira pergunta. Pergunta polêmica. Vocês já fizeram isso? Vocês conhecem algum dentista que faz isso? Ah, vem cá, deixa eu fazer aqui um canal em você para você experimentar e saber que eu sou bom. Vocês já fizeram? Já aconteceu isso? Não, né, gente? Ou já? Meu Deus. Não, né? Não mesmo. Então, essa é a primeira coisa, tá? Essa aula experimental que vocês falam, né? Muita gente fala, ela não pode ser gratuita. Primeiro que se você for fisioterapeuta, o CREFITO não autoriza isso, né? É proibido, não existe essa possibilidade, certo? Dentro da educação física, não existe uma regra, tá? Dentro do CREF em relação a isso. Mas eu também aconselho a não fazer isso. Só que é muito comum as pessoas oferecerem essa aula gratuita. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço então? Bom, como que você faz? Uma sugestão é você oferecer essa aula, essa primeira aula, e essa primeira aula, se o seu aluno fechar o plano, ela já conta como a primeira aula do plano, ou se ele não fechar, ele vai pagar como se fosse uma aula avulsa.
Essa aula avulsa pode ser um valor um pouco menor, caso você ache interessante, né? Cobrar do seu cliente, mas é importante que você valorize essa aula, né? E é por isso que tanta gente, quando vai procurar um estúdio de Pilates, vai passando em porta por porta, fazendo um monte de aula e acaba, nem sempre acaba escolhendo por conta do preço, tá? Muitas vezes é por conta da experiência. E isso é o mais importante, a experiência que você vai trazer para aquele aluno durante aquela aula. E aí, quando a gente fala de experiência, cada pessoa tem um comportamento diferente, cada pessoa tem uma necessidade diferente e um objetivo diferente. É muito comum ainda hoje em dia as pessoas não terem a menor ideia do que é Pilates, né? Por mais que seja um método que já existe, que tem muita coisa na internet, mas as pessoas ainda não têm noção do que realmente é Pilates. Então é muito comum as pessoas irem procurar aula de Pilates achando que vão fazer só exercícios de alongamento, ou que o método Pilates é igual a uma fisioterapia, que é para reabilitação. E sim, a gente sabe que tem muita gente que usa muito bem, né, o método Pilates como uma ferramenta de reabilitação. Mas a gente sabe que o objetivo não é esse especificamente, certo? Bom dia! Pois é. Então, assim, essa primeira experiência da primeira aula, ela precisa ser bem individualizada, tá? Ela precisa ser bem individualizada, não só no sentido de escolha de repertório, mas também no primeiro atendimento, que é a famosa empatia, tá? Eu sei que o dia a dia de nós, professores de Pilates, é uma loucura, a gente dá uma aula atrás da outra, né? Então, normalmente, na programação de aulas de um professor, ele dá aula das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, não tem nem uns minutinhos para um xixi, né? Então, é importante vocês começarem a pensar primeiro também se a sua aula de Pilates, ela não pode passar a ter 50 minutos, para que você tenha 10 minutos antes de começar a próxima aula, para você interagir com os seus alunos. Seja os alunos que acabaram de finalizar a aula e também para você recepcionar os alunos que estão chegando, tá? Isso independente se é a primeira aula ou não, porque pensa bastante nisso, tá? Todos os dias a gente faz uma venda para o nosso aluno. Todos os dias a gente confirma que ele fez a escolha certa, de estar ali com você, de estar ali investindo na saúde dele, com um profissional que tem capacidade de trazer resultados, um profissional seguro, um profissional competente, tá? Então isso é importante, esse momento de empatia, esse momento de socialização entre você e os seus alunos e inclusive entre os próprios alunos é fundamental, tá bom? É bem importante mesmo. Oi, Miguel, oi, Kátia, Sara. Bom, gente, vão convidando a galera aí. Bom, então, quando a gente pensa nessa experiência de trazer uma experiência positiva e ser mais empático com os nossos alunos, essa empatia está relacionada a muitas coisas que, na época que eu trazia, né, os treinamentos para os professores, e eu também fiz muita... Fred causando, gente. Eu fiz muita mentoria para equipes, né, de treinamento mesmo de equipe, ou de direcionar um gestor, um proprietário de estúdio a treinar a equipe. E aí um assunto que eu sempre falava para esses gestores, eu falava assim, tá, quando a gente for falar de organização, de vestimenta, de apresentação pessoal, o que você gostaria que a gente falasse? E a maioria das pessoas falava assim, mas como assim? O que eu preciso falar para um professor sobre apresentação pessoal? Parece uma coisa boba, né? Mas é uma coisa importante. Então, a forma como você se veste, a forma como o seu cabelo está organizado, se você está arrumadinha, se você está com a barba feita, se você está cheirosinha, isso já cria uma excelente
experiência, tá bom? De empatia. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes tem pessoas que não se preocupam com isso. Vai com o cabelo todo despenteado, cabelo sujo, parece que não lavou há um mês. Os meninos vão com a barba sem fazer. Muitas vezes as meninas vão com a unha sem fazer. E não tô falando que tem que fazer todo dia na manicure, não. Mas imagina só você indo dar aula com a unha, com esmalte vermelho toda pela metade. Isso passa a impressão de descuido, que você não é cuidadosa. E você tá ali cuidando da saúde de alguém, né? Fora essa parte higiênica mesmo. Então, essa parte de apresentação pessoal é importante, né? Então, é muito comum também, se a gente deixa, principalmente quando a gente tem equipe, né? As roupas vira um circo praticamente, né? Uma vai com calça vermelha, a outra vai com calça cheia de borboleta, a blusa que não combina com a... Então, fiquem atentos a isso, a como vocês se apresentam, tá? Aula de pilates, gente, é cabelinho preso, meninas, tá? Aula assim, ó, é só porque eu tô aqui, eu não vou mostrar exercício, tá? Mas é aula de cabelinho preso. Por quê? Porque você vai estar com o cabelo preso e você não vai ficar preocupada. Então, quando você vai mostrar um exercício, não vai cair o cabelo no rosto, você não vai ficar toda hora fazendo assim, né? Enfim, esse é um ponto importante que precisa ser pensado. É verdade, Alana, né? Antes de eu delimitar algumas questões, de eu organizar, colocar algumas regrinhas de como se vestir, como se apresentar, os meus professores, e aí no caso, né, no estúdio, eu tinha 2 professores por horário. Então, cada uma ia com uma roupa completamente diferente e não tinha uma apresentação que passava a seriedade, tá? Eu gosto de roupas coloridas, vocês já me viram com muitas roupas coloridas, mas na hora da aula não é legal você usar roupa muito colorida, não passa uma seriedade, tá? Então, meu conselho é invista numa camiseta, tá? Com a sua logo, isso também vai reforçar a sua marca, né? É importante. E a parte de baixo, experimenta usar roupas com tons escuros, calça preta, calça azul, cinza escuro, né? Evitem, gente, dar aula de macacão. Eu às vezes apareço aqui de macacão, mas é porque a ideia é vocês terem uma visualização melhor da minha execução. Eu uso o macacão para fazer aula, mas para dar aula não. E mesmo assim, cuidado com os grandes decotes na frente, atrás, calças transparentes, tá? Isso pode trazer algumas situações constrangedoras, principalmente se você atende homens, se você atende casais. Parece bobo o que eu tô falando aqui, mas é muito importante você pensar nisso, tá? Às vezes você vai demonstrar exercício e a sua calça, quando você abaixa, por exemplo, para fazer um roll down, ela é transparente e aí, né, mostra tudo, até o espírito. Então, fique atento a isso. Exatamente, Alana, usar uma farda, né, que vocês falam aí, aqui a gente fala uniforme, tá? Então, não precisa fazer, tipo, o uniforme inteiro, mas faz uma camisetinha e aí pede para as meninas, para os seus meninos usarem ou uma calça preta, ou uma bermuda preta e, né, gente, é um ambiente de trabalho, não é mesmo? Então, essa é a primeira coisa. Barba feita, cabelo penteado. Eu, Marcela, vocês sabem, eu sempre tô com um blushzinho, um batonzinho. Agora com a pandemia não, né? Mas não uso batom. Mas mesmo assim, esse cuidado, né, é importante. Olha lá, ó, tive professor que queria vir de shortinho curto. Gente, não dá, né? De shortinho curto não dá. Shorts para dar aula eu nunca usei nas aulas de pilates. Eu só usei shortinho na época que eu dava aula de fitness, que aí era aula de body jam, ou de body combat, de body attack, que a roupa, né, o uniforme era assim. Mas para trabalho é sempre importante a gente ficar atenta a isso. Então, através dessa
apresentação pessoal, você já mostra essa seriedade, você já traz uma certa sintonia com aquela pessoa. E aí, a primeira conversa, né? Então, você tá lá dando aula, você viu que chegou alguém que você não conhece. Primeira coisa que você vai fazer é você se direcionar a essa pessoa. E oi, tudo bom? Eu sou a Marcela, seja bem-vinda. Você veio fazer uma aula? E aí começar uma conversa, tá? Parece óbvio isso também, mas eu já vi professores não fazendo isso. Espera, principalmente quando é aula em grupo, e aí todo mundo chega, vamos lá, você, como é seu nome? Tá bom, pode deitar aqui. E ir direto para a aula. Não é legal, né, gente? É importante você trazer essa coisa mais próxima. Então, quando é uma aula em grupo, você viu que tem alguém ali diferente, que não é o seu aluno, às vezes é até um aluno de outro professor que você não conhece, então isso também vale para esse aluno, é você se direcionar, você se apresentar, né? Perguntar o nome, apresentar essa pessoa para as pessoas que estão ali. Gente, olha, essa aqui é a Maria, ela vai fazer aula com a gente hoje. Começa a criar esses vínculos, tá? Lembra que dentro dos estúdios de Pilates, as pessoas não vão só para fazer Pilates, elas também vão preocupadas com essa parte social, né? Essa parte de socialização também é bem importante, tá certo? E aí, a partir dessa conversa, dessa apresentação, você já vai começar a perceber algumas coisas. Eu gosto de observar, então quando eu sei, né, só para vocês entenderem, normalmente as pessoas elas agendam essa primeira aula, então eu sei que essa pessoa vai chegar, tá? No estúdio que eu coordenava, as pessoas já preenchiam uma fichinha, que é a famosa, que muita gente chama de ficha de anamnese, né? E o que tinha nessa fichinha? Só para vocês entenderem. O nome, sobrenome, a idade, a profissão. Por que profissão? Através da profissão, gente, eu já sei muito sobre esse aluno. Eu já sei se ele tem a tendência a ficar mais tempo sentada, se ele é sentado, se ele é uma pessoa mais ativa ou não. Eu já começo a saber também os assuntos que ele deve gostar de conversar, né? O padrão postural. Aí, além disso, né? Além dessa parte de profissão, se ele já teve algum contato com o método Pilates, eu prefiro que não, tá? Eu adoro pegar aluno que nunca fez aula de Pilates. E depois eu conto por quê, tá? É importante você saber se ele já fez outras atividades físicas, se atualmente ele tá fazendo alguma atividade física, com que frequência. E a pergunta de 1 milhão, por que ele está ali? O que ele foi buscar, tá? Isso é muito importante. Então, nessa fichinha, você pode colocar lá um campo, qual o seu objetivo com as aulas de Pilates? Aí você pode colocar lá algumas opções, então, por exemplo, melhorar a postura, melhorar a força, melhorar a flexibilidade, alívio de dor, melhorar... Enfim, você pode colocar lá algumas opções e deixar uma em outros, né? Uma coisa aberta para ele colocar ali. Também pode colocar se foi uma indicação médica, né? Tem muita gente que também vai por indicação médica. E a partir disso, né? A minha recepcionista era treinada para já fazer isso. Ou pessoalmente, quando a pessoa ia pessoalmente fazer esse agendamento, ou via telefone. Quando a pessoa ligava para o estúdio, às vezes não dava, as pessoas às vezes estão com pressa, então a minha recepcionista pedia para essa pessoa chegar uns 15 minutinhos antes da aula para preencher essa fichinha. Uma coisa muito legal também que eu gosto de fazer, quando você tem uma recepcionista, né, uma consultora de vendas, essa pessoa recebe esse aluno e quando chega próximo da aula, ela vai até a sala junto com esse aluno, apresenta o aluno para o professor e entrega essa fichinha, tá? Ou se o aluno foi lá e fez antes, eu já tenho essa fichinha antecipada. Então, através dessa fichinha, eu já consigo imaginar algumas questões. Então, no finalzinho da aula, eu sei que o meu aluno está chegando, eu já começo a observar, né, a hora que ele vai chegar ali na sala. E aí eu observo como ele anda, como ele vai sentar para tirar o sapato,
se ele estava conversando com a recepcionista, com a consultora, se ele é uma pessoa mais introvertida ou extrovertida. Tudo isso é importante, tá bom? E aí a gente começa falando um pouquinho de programação neurolinguística, né? Vocês sabem que eu estudo isso há algum tempo, não sou especialista, mas eu gosto muito de estudar isso. E também essa parte de rapport. Então, quando eu vejo um aluno, por exemplo, que ele está sentado e eu tenho ali um espaço para sentar ao lado dele, eu me sento do lado dele. Ou, se eu tô com uma aula individual, eu convido ele para sentar ali no Cadillac junto comigo e a gente bate um papo. E aí, nesse bate-papo, eu mais escuto do que falo, tá? É muito comum o professor começar a falar desenfreadamente, papagaio louco, sobre tudo que acontece nas aulas, sobre respiração, sobre um monte de coisa, mas às vezes isso não é o que o seu aluno quer ouvir. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu já ouvi professores falando assim, ai, olha, Marcela, hoje você vai experimentar o método Pilates, é um método que trabalha muito a parte de concentração, a gente trabalha muito a respiração de uma forma tranquila, então todos os exercícios têm um padrão respiratório. E aí, às vezes o aluno não gosta de uma aula tranquila, às vezes ele tá ali porque ele foi indicado por um médico, mas ele não é uma pessoa que gosta, por exemplo, de meditar, de fazer esse tipo de coisa. Então é importante você primeiro ouvir o que ele veio buscar, para que depois você escolha o que você vai falar sobre a sua aula, tá? Eu, Marcela, particularmente, eu falo muito pouco, tá? Sobre o que vai acontecer na aula. Por quê? Porque eu gosto que a pessoa esteja aberta, sem muitas expectativas, para que ela experimente e vivencie a aula, para que ela sinta o corpo dela e no processo, no caminho, eu vou colocando algumas palavrinhas, algumas frases importantes que vai fazer com que aquele aluno fale, nossa, isso é muito legal, tá? Então, por exemplo, durante essa conversa, vamos imaginar que o seu aluno falou que ele veio fazer aula porque ele tem uma lesão no joelho, e aí ele fez um processo de reabilitação, fez fisioterapia, e aí o médico, ortopedista ou fisioterapeuta indicou ele aulas de Pilates. Bom, a partir dessa informação, você já começa a pensar, tá, mas então, Marcela, você tem algum desconforto? Tem algum movimento que você sente desconforto? E olha só, a palavra é desconforto, não é dor, tá? Por que eu não falo dor? Porque quando eu falo dor, eu ativo um gatilho mental que às vezes eu não quero, às vezes não, eu não quero mesmo ativar, tá? Porque quando eu lembro do aluno que ele tem dor, eu vou ligar um gatilho mental que ele vai ter medo de se mexer. Então eu não vou falar, eu vou evitar o máximo possível falar a palavra dor, tá? Então, por exemplo, nessa conversa, eu tô lá falando, eu falo assim, olha, Alana, o que você veio fazer? Qual que é o seu objetivo com o Pilates? E eu vou deixar ela falar. Ela vai falar, eu vim porque eu tenho um desconforto nas costas, eu fico muito tempo sentada. Aí ela falou isso, falou assim, você trabalha com o quê? Eu sou advogada, ou eu trabalho com marketing, fico muito tempo do computador, a minha postura não é muito boa, no final do dia eu sinto uma queimação na cervical e nos ombros. Então essas informações já vai me dando ferramentas importantes para eu escolher e perceber o que vai ser melhor de exercício para ela. Aí, faz de conta que ela falou isso ou que ela não falou de dor. Como que eu vou perguntar se existe alguma coisa para eu me preocupar? Eu vou falar exatamente isso. Alana, tem alguma coisa no seu corpo que eu precise saber e ter algum cuidado especial? É isso. Eu não pergunto, presta atenção. Você tem dor em algum lugar do seu corpo? Não. Esquece a dor, tá? Você tá lá para esquecer a dor. A gente quer trazer saúde. Esquece. Pensa nisso. Experimenta. Com certeza vai ser diferente, tá bom? E é isso. Se o seu aluno foi lá, né? Eu tava falando do joelho. Falou que tem uma questão no joelho. Aí você pergunta, tem algum movimento específico que você sente esse desconforto?
Ah, quando eu dobro muito o joelho, eu sinto um desconforto. Então, por exemplo, dentro da sequência de match, se a pessoa tem dor em flexionar o joelho, a gente tem que ter alguns cuidados com o ângulo de flexão do joelho. Eu, na primeira aula, já vou tirar o thigh stretch, por exemplo, né? Que é aquele exercício que a gente tá aqui e a gente inclina lá para trás, tá? Eu já vou tirar, eu não vou fazer isso com o meu aluno na primeira aula. A mesma coisa vai acontecer se o seu aluno chegar e ele falar assim, ah, eu tenho muito desconforto na cervical, e aí você já observou que ele fala com você com a cabeça tipo assim, né, que ele tem já um desafio em organizar a cabeça e a coluna cervical em relação à cintura escapular e a nossa caixa, né? E aí, óbvio, se você já percebeu isso, ele já te falou, eu tenho desconforto na cervical, ou eu tenho uma hérnia na cervical, alguma coisa assim, você já vai falar assim, tá, alguns exercícios eu já posso tirar do meu raciocínio. Quais exercícios eu já posso tirar, por exemplo? O que vocês imaginam? O que vocês tirariam? Conversa comigo. Pensando nessa situação, né? Nesse estudo de caso. O aluno chegou, tenho desconforto, tenho muita dor. Ele falou lá que tem muita dor na cervical. É um sinal de alerta, né? Que exercícios vocês não dariam a partir desse relato? Enquanto isso, eu vou beber uma água. Tô com a canequinha minha, do Fred e da Fê. Flexão de tronco. Rollover. 100 original. Rollover. Neck pull. Flexões. Bom dia, Raquel. Rollover. Abdômen subindo tronco. Elevação de tronco. 100 só adaptado. Eu queria entender porque vocês têm tanto medo de fazer flexão de tronco. Essa é a primeira parte. Gente, seu aluno, ele senta, ele tira o sapato, ele faz uma flexão de tronco, certo? Certo? Ele levanta da cama, a maioria das vezes eles levantam do jeito errado, eles levantam, né, pela frente, subindo o tronco. Então eu preciso sim ensinar o meu aluno a fazer uma flexão de tronco. Óbvio que eu tenho, como eu disse, eu tenho que ensinar. Mas na minha cabeça, tá? O que eu tiraria seriam os exercícios invertidos, como as meninas falaram. Rollover, que mais? Corkscrew. E aí até os exercícios avançados, eu não vou dar mesmo, né? Então, são considerados avançados. Eu não divido o repertório em básico, intermediário e avançado. Eu até fiz um IGTV sobre isso, depois eu mando para vocês, tá? Para vocês lembrarem o que eu falei sobre isso. Mas eu não gosto, porque cada corpo se comporta de uma forma diferente, tá? Mas eu já falo, putz, esse exercício aqui pode ser, presta atenção, que ele não vá fazer bem, que não seja seguro ele fazer hoje, tá? Mas eu não vou já, por exemplo, tira a flexão, tira 100. Vai ficar o quê então, gente? Vai fazer só protração escapular, deslize da perninha e tabletop? É isso? Não, né? Então tá. Eu não tiro as flexões de tronco, eu não tiro o The 100, mas eu experimento o The 100 primeiro com a cabeça apoiada. E aí depois eu vou trazendo as conexões para ele subir a cabeça, tá? É um paradigma isso, eu sei, tá? Eu sei que é um paradigma, mas muitas vezes a gente tá fazendo que o nosso aluno não evolua, a gente não tá desafiando ele. Eu sei que muita gente tem desafios em ensinar algumas coisas até por conta do seu próprio corpo. Então, muitas vezes, a gente transfere os nossos desafios para o nosso aluno. Só que nós não somos iguais ao nosso aluno, tá? Então, não é assim, porque eu não faço o Rolling Like a Ball bem, então eu não vou passar para ninguém. Não, eu vou passar sim, tá?
Então, é importante a gente pensar nisso, certo? Então tá, dei algumas situações aí pra vocês. É muito comum hoje em dia as pessoas chegarem com desconforto na cervical, mas esse desconforto na cervical muitas vezes é realmente uma falta de controle, tá? Oi, Kenji! Saudade, amigo! É uma falta de controle, é uma falta de consciência corporal mesmo, de encontrar, né, de ajustar, uma falta de equilíbrio entre todas as linhas do nosso corpo, né? Vocês sabem que eu trago esse raciocínio da biotensegridade, dos trilhos anatômicos para as minhas aulas de Pilates. Então, eu não consigo mais olhar um corpo e pensar em partes. Então, quando a gente pensa assim, ele tem problema na cervical, então ele não vai subir a cabeça, não vai fazer uma flexão de tronco. Se ele aprender como organizar a cabeça, como conectar as costas, como conectar o seu centro, sim, ele pode fazer uma flexão de tronco, sim, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. 100 com a cabeça apoiada é sem flexão de tronco, né? Isso mesmo, Carol. Tudo vai depender dos comandos das conexões também, pois é preciso fortalecer a musculatura do pescoço, pois a dor ou desconforto justamente ocorrem devido à fraqueza muscular. Exato! Ai, que orgulho, gente, das minhas pistonzete. Então, evitamos a flexão de tronco inicialmente. Não, calma. Eu vou experimentar primeiro. Deixa eu terminar meu raciocínio. Peraí, Carol, já vou te falar. Então, vamos lá. Conversei com o aluno, tirei o máximo de informações. Eu tô só comentando coisas que vão passando na minha cabeça. Enquanto eu tô lá falando, toda simpática e tal, eu vou pensando, putz, ele tem desconforto na cervical. Então, pode ser que ele vai ter desafios, sim, fazer flexão de tronco. Pode ser que ele não vá fazer, tá, os exercícios de rolamento para trás, porque o peso todo do corpo vai ficar na cervical. Então, isso provavelmente eu vou tirar. Aí eu falei, ótimo, então vamos fazer o seguinte, hoje é uma aula, e é importante esse momento, para eu te conhecer e você me conhecer. Então hoje, do mesmo jeito que ele tá ali para me analisar, eu também tô ali para analisar ele, porque eu ainda não conheço o corpo dele. Eu ainda não sei como o corpo dele se comporta, né? Eu já falei para vocês, eu não gosto, eu fui ensinada e eu trabalhei em estúdios que eu era obrigada a fazer aquela avaliação da linha de prumo. Sabe a avaliação de linha de prumo? E, gente, na avaliação de linha de prumo, eu sou toda torta. Eu já tive um monte de lesão por causa da dança. Então, ó, eu tenho um ombro mais alto do que o outro. Eu tenho uma pelve um pouquinho mais rodada. A minha escápula, essa minha escápula aqui, eu machuquei ela seriamente. Então, ela não é igual a outra. Então, tem várias questões que provavelmente você ia me limitar muito a partir só desses marcos ósseos. E aí, por que eu não penso mais nisso? Porque a gente tá falando de marcos ósseos e a gente não vai mexer com osso especificamente. A gente vai mexer em músculo e fáscia, que é o que recobre e é o que faz a tensão dos ossos. Então, se eu pensar nessa parte miofacial, músculo e fáscia, são essas estruturas que vão reorganizar a estrutura óssea. Então, eu tenho que pensar como essas linhas estão trabalhando. Se eu tenho, de repente, um peitoral maior, mais encurtado, um peitoral menor, mais encurtado, um trapézio, um grande dorsal muito alongado, eu tenho que pensar nesses desequilíbrios, porque é através disso que eu vou trazer essa reorganização das estruturas ósseas. E mesmo assim eu tô dando esse exemplo mais específico de músculos, mas eu penso nas linhas. Então, é as linhas dos braços que estão conectadas com a linha da frente. Então, eu preciso trazer essa visão, tá? Essa visão do todo. Lembra que o Joseph falava que o corpo, ele não é dividido em partes. E aí, a partir disso que eu vou começar a criar o raciocínio. Então, eu falo para essa pessoa, olha, eu vou te conhecer, você vai me conhecer, a gente vai experimentar algumas coisas, vai me falando o que você vai sentindo, e aí a gente vai organizando uma aula coerente para você, tá? É muito importante, ninguém é igual nos dois, exatamente, ninguém é igual. E aí a gente começa a aula.
como a gente começa a aula? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma aula de Mat Pilates, tá? Para facilitar, porque todo mundo conhece, né? Ou deveria conhecer, mas conhece pelo menos os nomes dos exercícios. Então eu vou colocar lá a pessoa para deitar no mat. Se é uma pessoa mais idosa, que tem desafios de sentar no chão, eu posso levá-la para o Cadillac ou para o Reformer Torre, tá? E aí eu vou pedir para ela se deitar. O ato dela se deitar, eu já vou perceber. Então, por exemplo, como que ela deitou? Ela agachou, ela colocou a mão, ela desceu, ela foi precisando se ajudar, demorou para deitar. Como que foi esse processo? A partir dali eu já vejo os desafios dessa pessoa, tá? Então, tudo que essa pessoa vai fazendo, vai se mexendo, é uma forma de eu avaliar e de eu saber o que fazer e como fazer. E aí eu peço para ela deitar e esticar as pernas e se perceber, tá? Eu gosto de trazer essa sensação de como ela se percebe. E aí eu já observo ali quando ela deita, como que fica a posição da cabeça. Então é muito comum as pessoas que têm, né, esse desconforto na cabeça não terem um bom alinhamento, e aí quando elas deitam, elas ficam ou com a cabeça pendurada, ou com a cabeça muito próxima do queixo, os ombros para fora. Então eu vou observando tudo isso, tá? Nessa primeira aula, eu não fico anotando nada, porque eu sinto que essa pressão de ser avaliado não é uma experiência positiva na primeira aula, tá? Então, eu deixo o mais à vontade possível esse aluno. E aí, a partir daí, eu começo a pensar no Two Stretch, que a gente falou lá na live de segunda-feira, que é aquele alongamento em força e oposição. Então, eu começo pedindo para a pessoa se crescer, se espreguiçar e perceber as conexões das costas. Se a pessoa tá com a cabeça lá pendurada, sim, nós usamos travesseirinho, tá? Para apoiar a cabeça e trazer esse movimento aqui de alongar a cervical, de criar espaço por trás da nuca. E a partir daí eu começo a trabalhar a respiração e o movimento dos braços. O primeiro exercício do mat é o The 100. Então eu poderia começar já pensando na respiração e no movimento dos braços, pensando em sugar o centro para dentro e para cima. Então visualiza, meu aluno está com as pernas estendidas, numa leve rotação lateral, crescendo, se espreguiçando. Lembra daquela história do elástico, tá? Quem não viu ainda, ó, deixa eu mostrar aqui. Qual que é a ideia dessa conexão, tá? É importante a gente pensar nas extremidades para a gente pensar no centro. Então aqui, ó, o nozinho é o centro. Essa parte de cima é a cabeça, essa parte de baixo são os pés. Quando eu cresço em oposição, ó, eu conecto o meu centro, tá? Então a ideia é essa, a partir das extremidades, eu acessar o centro do meu aluno. Então é um jeito super simples de ensinar a conexão do centro, tá? Dessa forma, eu vou buscar esse equilíbrio entre a linha anterior do corpo, a parte da frente e a parte de trás. E óbvio, dependendo do que eu tô vendo ali, eu vou acrescentar algumas informações. Então, por exemplo, o que é muito comum acontecer é a pessoa alongar e empinar o bumbum para abrir só a parte da frente. Então, eu falo bastante da conexão das costas e da conexão do glúteo, que é a sensação da linha de trás do seu corpo crescer lá em direção aos calcanhares, tá? Então é um alongamento. A parte da frente eu falo que é um zíper, que a gente sobe desde lá pertinho do malelo, por isso que a gente fica em grande parte dos exercícios num pequeno V, não é V de primeira posição do balé, é pequenininho, porque aí eu tenho aqui esse contato na parte mais interna do pé, próximo do malelo, está relacionado com a nossa linha profunda anterior, e é ela que nos eleva, né? Ela vem lá até a garganta e oídeos, e a parte de trás, que vem daqui, pertinho da sobrancelha, da testa, ela vai puxar a gente para trás. Então é esse o equilíbrio. Então é muito comum quando o aluno não consegue ficar com a coluna bem posicionada, eu pedi para ele pensar que os ossinhos do bumbum querem deslizar na direção dos calcanhares para criar espaço, tá? Eu não falo de apertar bumbum para frente,
que é o famoso, eu brinco que é bundinha de urso, né? Então não existe uma báscula. Então essa história de Pilates clássico retifica a coluna, mentira, não é isso, tá? E eu também não fico falando, abdômen para dentro. Não, eu falo dessa conexão de para dentro e para cima, porque eu quero criar espaço. Eu quero aumentar esse espaço para que a gente não tenha um aumento da pressão intraabdominal, tá? Então, um dos grandes desafios, e porque muita gente aprendeu em alguns lugares que não é legal fazer flexão de tronco, é porque quando a gente faz a flexão de tronco, a gente pensa só nessa parte da frente. A gente não pensa nessa parte de trás, tá? Faz sentido isso pra vocês, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Conta pra mim. Vão me mandando aqui e aí eu vou seguindo. Então, a partir desse movimento de deitar, de crescer, eu já começo a observar várias coisas. E aí eu ensino o movimento dos braços, de subir e descer os braços nessa posição, só crescendo. Nesse crescimento eu já observo se ele vai ter a tendência de crescer pensando em abrir a garganta e não por trás. Eu já começo a perceber se o movimento dos braços vem pelo peitoral, se ele tem controle, se ele não tem controle. E aí, a partir daí, eu vou trazendo conexões. Então, faz de conta que meu aluno tá lá fazendo o 100 assim. Aí eu vou falar assim, Má, agora cresce mais a cabeça para um lado, para um pouquinho. Abre os ombros, sente as suas asinhas, suas escápulas lá no chão. Cresce a ponta dos dedos lá para os pés, se espreguiça. Agora, lá pelas costas, começa a fazer esse movimento com controle. E aí, o movimento foi lá para as costas. Então, eu já comecei a trazer essa presença, tá? Eu posso usar hands-on. Então, eu posso colocar a mão na tampa da cabeça e falar assim, olha, Má, empurra minha cabeça lá por trás do pescoço. E aí, eu já criei essa conexão e já começo a trabalhar o fortalecimento, né? O tônus dessa região, que é muito importante. E aí eu começo, então, fazendo o trabalho de respiração. O meu aluno tá fazendo isso, tá fácil? Ótimo, vamos parar um pouquinho. Vamos experimentar só fazer a flexão? Então, Má, agora você vai manter tudo isso que a gente fez. Começa crescendo a cabeça por trás, vem mudando o seu olhar e vem subindo como se fosse olhar para o seu dedão. Só que olha para o seu dedão e mantém aquela conexão das costas e aquela sensação do seu umbigo para dentro e para cima. Então, eu crio espaço, eu conecto as costas para ela não ficar assim. Eu crio espaço aqui na cervical e ela vai fazer uma flexão de tronco de acordo com o que o corpo dela pode naquele dia. Então, ela vai fazer uma pequena flexão, pensando nesse two-way stretch, tá bom? E aí, se ela fez isso, faça umas 5 vezes. Fez bem? Tá tudo bem, Marcela? O tempo inteiro. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ótimo. Vamos experimentar agora? Fica aqui em cima com a cabeça e acrescenta o movimento dos braços igual você estava fazendo. A respiração, eu vou falar só para respirar. E a pessoa vai achar um jeito de respirar. Nessa primeira aula, não vou ficar enchendo o saco. Inspira aqui, expira ali, inspira em 5, inspira em 6. No começo não vou. Aos poucos, se eu percebo que eu consigo trazer mais uma informação, sim, eu vou colocando. Mas isso vai depender muito de aluno para aluno. Eu prefiro menos informação, tá? E mais ação, mais experimentação, mais movimento, tá bom? Porque o seu aluno, ele quer sair dali mexido, ele quer sair dali transformado. Às vezes ele sai da aula e tipo, tá bom. Ele fez uma aula que ele aprendeu a respirar, que você ficou enchendo o saco dele de como ativar o abdômen, de como fazer a conexão, mas ele não se mexeu, tá? Então, fiquem atentas a isso. Isso é muito comum de não acontecer. Isso, até para vocês entenderem, né? O meu desafio em muitos anos com a minha equipe era essa. As pessoas davam aula experimental, essa primeira aula, com muitos cuidados, com muitos dedos, não mostrava a potência que é o método, e eu sempre fiz, mesmo antes de ser clássica, a minha aula sempre foi
mais dinâmica, né, gente? Vim da dança, vim da prática, eu sou mais agitadinha mesmo, eu gosto de aulas mais fluídas, é uma característica minha. E aí os alunos falam assim, ai, mas nossa, aquela aula ali tá tão diferente. Eles desciam na recepção e falavam isso, né? E é muito curioso, eu sou educadora física, tá? Embora muita gente ache que eu sou fisioterapeuta, eu sou educadora física. Então muita gente chegava no estúdio e falava que queria fazer aula com fisioterapeuta. Mal eles sabiam que eu aqui treinava, né? Eu, educadora física, que acho que só tínhamos 2 educadoras físicas. Eu que treinava as fisioterapeutas, eu que ministrava inclusive os cursos de formação para elas na época. E elas, tá bom, a recepcionista, tudo bem, ó, então esse horário aqui. E eu dava aula junto, no mesmo horário, tá? E aí as pessoas olhavam a aula daquela pessoa e olhavam a minha, e descia e falavam assim, eu queria experimentar agora uma aula com aquela outra professora, ela é mais animada, a aula dela parece que é mais forte, né, diferente. Aí a recepcionista falava assim, então, é que você falou que você queria fazer a aula com fisioterapeuta. Não estou dizendo, presta atenção, que todo fisioterapeuta faz isso, mas eu tinha esse problema, porque às vezes o meu professor que estava ali comigo, ele não dosava a aula para aquela pessoa. Vai ficar salva, gente, vai ficar salva. Fiquem tranquilas. Entende o que eu tô querendo dizer? Não tem problema se você usa o método Pilates como ferramenta para reabilitação ou pós-reabilitação. Só que você precisa entender para quem você vai aplicar isso. E outra coisa importante, não é pro resto da vida que o seu aluno vai fazer fisioterapia. Né? Você tem que liberar o seu aluno. Então, você pode começar sim com o método Pilates como ferramenta, adaptando, né? Então, como vocês falaram, vou evitar a flexão, vou evitar isso, aquilo, mas é só no começo. Você precisa ir construindo esse corpo para que esse corpo depois evolua e ele se movimente de forma natural. Se a gente parar para pensar, a primeira posição nossa da vida humana é a posição fetal, que é uma flexão, aliás, uma super flexão, né? Essa é a nossa primeira curva. E por isso que o Joseph criou muita coisa relacionada a isso, né? Lembrem-se que ele estudou muito essa questão do movimento humano e principalmente do movimento dos animais. Né? A gente vê vários animais no repertório, né? Swan Dive, Cat Stretch, o que mais? Tem um monte de bicho perdido, né? Snake, elephant. Tem tanta coisa porque começou realmente a ver coisas similares. Não consigo falar a palavra. E que seriam interessantes a gente experimentar, tá? Então é bem importante a gente pensar nisso, tá bom? Então fiquem atentas a isso, tá certo? Então, é importante você linkar o que o seu aluno veio buscar e aos poucos ir construindo esse exercício. Então, o meu processo de avaliação é exatamente esse. É o como ele se movimenta, como ele caminha, como ele deita e como ele vai fazer o 100. O 100, eu consigo ver posicionamento do corpo dele, como que ele tem essa consciência corporal. Eu consigo ver se ele tem uma boa respiração ou se eu vou ter que ensiná-lo a respirar. É comum a gente não precisar fazer isso, porque os alunos respiram. Mas pode ser que o aluno tenha uma respiração muito abdominal, e aí essa respiração muito abdominal vai atrapalhar nos exercícios de conexão, né? Então sim, aí a gente vai ter que trabalhar essa respiração um pouquinho diferente. Mas eu não preciso ficar 10 minutos da minha aula ensinando o meu aluno a respirar, tá? Isso é uma coisa que eu já vi muito professor perder venda, perder cliente, porque é muito chato. Nossa, 10 minutos, o aluno não vê a importância daquilo, tá bom? O movimento dos braços, então eu vejo se existe uma conexão dos braços, se o ombro dele é mais enrolado para frente, se é mais para trás. Eu consigo observar se ele tem alguma frouxidão, se ele tem alguma hiperextensão articular. Então é essa observação. Uma outra forma que eu gosto de avaliar, então, por exemplo, antes de deitar no 100, eu poderia pedir para ele só ficar em pé, e aí eu observo como ele fica em pé, e peço para ele enrolar a coluna, fazer um roll down.
E aí eu observo como a coluna dele se move, então eu observo ali se as vértebras, elas articulam sequencialmente, ou se tem alguma parte daquela coluna que se move em bloco. Eu percebo até onde ele desce, então eu percebo se ele tem um alongamento interessante de isquios tibiais. Eu percebo se ele tem o joelho varo, valgo. Só de fazer isso, sem colocá-lo numa posição constrangedora de ficar falando dos defeitos dele, tá bom? E aí eu vou seguindo a sequência. Dentro da sequência, logo depois do 100, né, a gente tem o roll-up. Então, por exemplo, o meu aluno ele conseguiu fazer a flexão de tronco do 100 com o pé no chão. Eu posso experimentar colocar as pernas para cima, e aí as pernas para cima ficam numa diagonal mais longa, e aí eu vou observando, eu posso ficar na frente dele, segurando, dando um suporte pouquinho, tá? Nos pés, e eu vou descendo para ver até onde ele consegue manter a conexão do centro, tá? Tem um jeito diferente da gente ajudar a trazer essa conexão do centro, mas aqui não dá para eu mostrar porque eu não tô com ninguém aqui, tá? Mas existe um hands-on específico para trazer essa conexão. E aí ele fez o seu 100. Se ele não conseguir levantar as pernas, gente, tá ótimo, ele já fez o 100 dele com as pernas estendidas, ele já alongou a coluna, ele aqueceu o corpo, ele já trouxe essa presença, né, dessa tensegridade de todo o corpo. E aí o próximo seria o roll-up. O roll-up, a gente tem várias possibilidades. Então, se você está dentro de um estúdio, provavelmente você deve ter um bastão. Se você está no Cadillac, a gente tem aquela alça de segurança que fica em volta da cama, você pode encaixar os pezinhos ali. E aí a gente começa sentado. Então, a gente começa sentadinho, começando a ensinar o meu aluno a movimentar a coluna lá por baixo, pensando nessa conexão do glúteo. E a gente começa a ensinar aqui a famosa curva C, que é um C maiúsculo, tá? Então, esse C maiúsculo, a gente já começa a ensinar aqui. E no início, com as mãos atrás da coxa, porque conforme eu vou descendo, eu conecto, eu me puxo com os braços, e aí eu vou rolando, mantendo essa abertura. Porque se já no começo eu deixo os braços aqui, a tendência de muitos alunos é ficar assim, ó. E aí, é óbvio que se meu aluno já tem um desconforto na cervical e ele não tem uma organização das costas e do pescoço, esse desconforto vai ficar ainda maior. Concordam comigo? Então, é importante a gente começar aqui. Então, eu começo fazendo pequenininho até o seu braço quase estender, volto por cima redondo, pensando nesse scoop, nessa curva C grande. Cuidado que não é isso, é pra cima, sempre com a sensação de criar espaço, tá? E aí, aos pouquinhos, a gente vai descendo tudo. Desci tudo, aí eu subo os braços, volto os braços, subo a cabeça, seguro atrás da coxa, sento. Começa fazendo dessa forma. E aí, se eu vejo que aquele corpo tá fazendo numa boa, sem muitos esforços, o pé dele não tá levantando, eu posso experimentar fazer com o joelho estendido, tá? E aí, quando eu faço com o joelho estendido, nesse começo eu gosto de usar as alças nos pés. Então, se eu tenho lá o match, né? O match do clássico, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, peraí, gente. Tá vendo, ó? Tem essa tira aqui, tá? O meu é o portátil, então ele é mais fininho. Então, eu coloco o pé aqui, eu puxo para mim e para fora. Então, isso aqui ajuda bastante os alunos, principalmente na hora da subida, né? Tem um momentozinho ali que o aluno dá aqueles tranquinhos. Então, isso é importante. E outra coisa que eu gosto de usar também é o bastão. A gente tem dois tipos de bastão, né? Com pesos diferentes. Então, é o bastão menor. Ele tem um que, se eu não me engano, tem meio quilo e o outro tem 1 quilo, tá? Se eu não me engano, é isso. E esse bastão também vai trazer uma alavanca mais interessante, né? O peso do bastão vai ajudar nessa subida, tá bom? Então, veja, eu vou observando. E aí, conforme eu vou observando,
eu vou já trazendo essas conexões. Depois tem o rollover, tá? Não vai dar pra gente falar toda a sequência, mas pensando no rollover, a gente sabe que se esse meu aluno tem uma questão na cervical, a cabeça dele fica meio assim, não vai ser legal nessa primeira aula a gente colocar. Então a gente pode pular, não fazer mesmo, falar assim, não vamos fazer esse, e vamos já pro próximo, que seria o One Leg Circle. Mas, fala assim, ele não organiza bem a cabeça, mas eu poderia fazer alguma coisa para preparar esse corpo. E eu gosto disso. Deixa eu colocar aqui mais para trás para eu mostrar. Então eu poderia, tá, com o meu aluno deitado, eu vou ficar sem cabeça, mas vai estar tudo certo. Trazer os joelhos aqui no peito. E aí, a partir daqui, ele usar os braços, usar o centro para começar a tirar um pouquinho o bumbum do chão. Eu posso fazer assim com os pés juntos, ou eu posso dar uma cruzadinha aqui, tá? E aí eu puxo e volto. Então, isso seria uma boa possibilidade de trazer essa percepção. O que é importante tomar cuidado? Quando o aluno começa a fazer isso, para ele não fazer força aqui, ó. Tá? Então, é aqui pequenininho, pensa que é pequenininho. Algumas pessoas quase não vão sair mesmo. É muito comum também o aluno querer fazer esse movimento a partir das pernas. Então, lembra, a perna fica paradinha. E aí, é esse zíper interno e essa conexão das costas que vai trazer você pra cima. Tá certo? Então, nessa primeira aula, eu posso fazer apenas essa parte. E aí, eu vou pro One Leg Circle. Lembra que eu falei que eu peço para o meu aluno fazer um roll down para ver também o alongamento dele? Então, a partir daquele exercício, eu já sei se, putz, nessa hora do One Leg Circle, ele não vai conseguir esticar a perna 90 graus, né? A gente sabe que o original é uma perna para cima, uma perna para baixo estendida. Então, eu já sei que ele tem esse desafio e eu vou experimentar outras possibilidades. Então, eu peço para ele esticar a perna, e ao invés de colocar a perna aqui para cima, eu deixo a perna um pouco mais baixa. Mas o meu primeiro momento é sim experimentar o exercício do jeito certo. E aí, se eu vejo que não dá muito jeito, aí eu peço para ele dobrar a perna de baixo um pouquinho, para ele organizar melhor a pelve, e tudo bem, o joelho ficar levemente flexionado, tá bom? E assim eu vou criando todo o repertório pensando nesse raciocínio, né, de o que pode e o que não pode. É importante que nessa aula a gente experimente possibilidades, tá? Então, por exemplo, quando a gente chega lá nos exercícios de flexão, que são os famosos exercícios, os abdominais da romana, né? Single leg stretch, double leg stretch, single straight leg stretch. É muita coisa. Então, na primeira aula eu não vou dar todos. Normalmente, o que eu faço nessa primeira aula, tá? Single leg stretch, double leg stretch, crisscross, tá? São só esses três que eu faço. E aí a gente vai pro spine stretch forward. E depois eu já vou para as extensões. E aí eu começo a ensinar as extensões. Amanhã eu vou dar continuidade a esse assunto, tá? De como a gente vai evoluir. É amanhã mesmo, gente? Tô doida. É isso mesmo, tá? A gente vai evoluir, falar um pouquinho mais desses exercícios chaves. Então, amanhã, às 11 horas, tá? A gente tem esse encontro para continuar. Eu tô aqui falando já igual um papagaio. Não sei como a live não caiu ainda, tá? Então, amanhã eu vou continuar falando desses exercícios chaves e o raciocínio de como a gente pode adaptar para cada situação, tá bom? Além disso, eu vou falar bastante de comando verbal, de sensações e de comandos importantes para que esses exercícios sejam efetivos desde a primeira aula, tá certo? Mas só para a gente finalizar o assunto de hoje, experimenta dar essa aula pensando nas possibilidades de movimento. Então, inclua flexão, inclua extensão, inclua rotação, tá? Então, spine twist na aula de match é bem-vinda, o serrote é muito bem-vindo, tá? Nesse caso, a gente não vai entrar em flexão lateral ainda, tá bom? Por quê? Porque o side bend é muito desafiador, tá? Então, nesse caso, não entraria. A não ser que o meu aluno já seja um aluno
que faz outras atividades, que ele já é forte. Então, um aluno que faz crossfit, que faz musculação, que tem uma boa consciência corporal. Se eu observo, tá, que no começo ele se mexeu bem, tá respondendo bem, eu vou experimentando. E já aconteceu comigo, tá, de alunos na primeira aula arrasarem e fazer o repertório básico e intermediário. Óbvio, não perfeito, mas o perfeito não existe. E eles acharam incrível, porque eles saíram daquela aula com aquela sensação de tipo, nossa, isso é Pilates? Eu falei, sim, isso é Pilates. E aí é nessa hora que eu falo, olha, eu trabalho com Pilates clássico, que é o Pilates mais próximo do que o Joseph criou, né, que foi o criador, que é um alemão. Então ele criou o método dessa forma, um método que é um método de condicionamento físico, que melhora a postura. Então você vai perceber que a cada dia a gente vai ter desafios diferentes. A cada dia, muitos desses exercícios vão ficar melhores, você vai fazer com mais facilidade, com mais conexão. E aí o aluno já fica animado, porque ele, com certeza, nessa aula ele vai fazer coisas que muita gente não vai colocá-lo para fazer, tá? Agora, o que é importante, eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Não fica modificando demais antes de experimentar, tá? Então, por exemplo, nossa, você já deitou e já pediu para ele começar a fazer o movimento dos braços. Sim, é o movimento dos braços. Ele tem que ter a capacidade de ficar deitado e mexer os braços com controle, tá? Então, não fiquem segurando os alunos de vocês. Deixa ele voar, dê autonomia para o seu aluno, deixa ele se mexer. E aos poucos você vai lapidando, né? Como o Joseph falava, a gente vai lapidando essa pedra, que no começo é meio bruta, mas que ela vai virando depois uma pedra super preciosa. E é isso, tá? Então pensa nos exercícios que vão ser importantes para aquela pessoa, pensa nos exercícios, principalmente não é o exercício, mas os fundamentos que vão ser importantes. Então, as conexões de costas, de abdômen, essa abertura do peito, e a partir daí, com certeza, a sua aula vai ser bem diferente. Perguntas? Fez sentido isso, gente, para vocês? Tem alguma pergunta? É um assunto longo, tá? Para falar disso, de primeira aula, a gente ficaria aqui umas 3 horas falando do repertório, o que escolher. Por isso que amanhã a gente tem a continuação, 11 horas, tá bom? Convido vocês, eu vou deixar esse vídeo no IGTV, eu vou deixar lá. Vai lá no IGTV, escreve para mim o que você achou de mais interessante nessa live e o que você gostaria de ver amanhã, tá bom? Porque através desse feedback de vocês, eu vou já organizar o conteúdo de amanhã. Amanhã, se você puder, fica junto comigo para você experimentar algumas coisas, tá? Do repertório, algumas conexões. A gente vai misturando o raciocínio com a prática. Aproveita, manda essa live também para algum professor que trabalha com você, para algum amigo. A ideia é que a gente fortaleça a comunidade do Método Pilates, que a gente retome, a gente resgate essa essência do método, de fazer a coisa simples, eficiente e trazer mais movimento para a vida das pessoas, tá bom? Bom, gente, fala um pouco de quem tem abdômen grande. Tá, vou falar de quem tem o abdômen grande. Quem é mais gordinho, é isso, Ale? Dai, você tá ansiosa pra mentoria? Gente, eu também tô muito ansiosa pra mentoria. Bom, aliás, tá? As inscrições ainda estão abertas do Ensinando a Ensinar. Se você tiver interesse, me manda um direct. É uma mentoria com um grupo mais selecionado, não é pra todo mundo. São 30 dias de transformação. Isso aqui que a gente viu não é nada perto de todo o raciocínio, de todo o conteúdo que eu organizei para essa mentoria. Além disso, todas essas lives vão virar um material de estudo, tá? Então essa live vai ficar disponível por um período só, depois eu tiro, e aí isso vai lá para Hotmart, para a plataforma de vídeos. E, gente, vocês estão gostando do que eu tô apresentando aqui?
Na nossa mentoria tem muito mais, né? Fora as nossas conversas no grupo, as dúvidas. Então, aproveitem que tá com um valor super especial. São 30 dias de transformação, mais 5 meses de acesso a todo o conteúdo, com um monte de convidados especiais, programação neurolinguística com a Fê Avancini, e ela fez um material voltado para o Pilates, né? Muita gente já viu a Fê falando para o Move Flow, mas ela fez uma aula especial pra gente, para Ensinando a Ensinar. Tem o Felipe Scher, tem a Marcele Cessa, tem o Zé Neto, especialistas em Pilates clássico que estudam comigo, são meus grandes amigos. E tem eu aqui o tempo inteiro ali, ó, na orelhinha de vocês, empurrando. Realmente eu pego vocês na mãozinha, assim, ó, pego na mão, adoto e falo, vem por aqui que esse caminho aqui é mais seguro, esse caminho é mais curto para você encontrar o sucesso e ter bons resultados. Então amanhã eu espero vocês às 11 horas da manhã. O que a gente vai falar amanhã? Tô com a cola aqui, tá? Que eu tenho, às vezes a minha memória é igual a da Dory do Procurando Nemo. Aula prática ensinando o repertório de Método Pilates. Então a gente vai ver os exercícios chaves. Eu comecei a falar um pouquinho hoje, mas a gente vai ver amanhã com mais profundidade. Os exercícios chaves para uma aula equilibrada, tá? E também como usar o comando verbal para aplicar e ensinar os fundamentos do Pilates clássico. Vou falar sim de conexão de abdômen, vou falar desses alunos que têm o abdômen mais protuso, que tipo de adaptação a gente pode fazer, na verdade, que tipo de estímulo a gente pode fazer. E, bom, enfim, vou deixar salva a live, aproveita, manda essa live para os amigos, comenta lá o que você mais gostou na live e o que você quer ver amanhã, tá bom? Me ajuda, porque senão eu fico aqui falando e eu não sei o que vocês querem saber, qual que é o desafio de vocês, e eu quero realmente ajudá-los. Um beijo, excelente sexta-feira, obrigada por vocês estarem aqui comigo, adorei e até amanhã!